Um motor elétrico utiliza uma combinação de bobinas e ímãs para produzir movimento mecânico usando energia elétrica. Mas e se, em vez de montar essas bobinas em círculo para girar um eixo, montássemos elas em uma linha reta para lançar alguns ímãs? Esse conceito já foi usado em diversas montanhas russas para acelerar passageiros, sendo chamado de motores lineares síncronos. Recentemente, um tipo de motor linear foi usado em um porta-aviões, substituindo as catapultas convencionais a vapor. Não sei todos os detalhes desses sistemas de lançamento, então vou explicar como pretendo construir o meu. Ao posicionar um ímã perto de uma bobina e aplicar corrente na direção correta, cria-se um campo magnético que impulsiona o ímã permanente para frente, pois ele será atraído ao centro da bobina. Para evitar que o ímã retorne, a energia da bobina deve ser desligada exatamente quando o ímã passar pelo centro. Isso deve ocorrer em frações de segundo e não pode ser feito manualmente, por isso usarei componentes eletrônicos. No meu projeto, utilizarei um sensor magnético de efeito Hall. Ele gera um 1 ou 0, dependendo do campo magnético próximo. Então, no momento, ele geraria um 0. Quando o ímã se aproxima, gera um sinal que é enviado para a placa de controle externa. Essas informações podem ser usadas para controlar um MOSFET, um interruptor eletrônico que liga e desliga rapidamente ao aplicar uma pequena tensão pelo fio azul. Assim, a corrente passa pela bobina e o ímã é puxado para a direita. Então, quando o ímã se aproxima do centro da bobina, o sensor avisa a placa de controle para desligar o MOSFET e o ímã fica livre para continuar se movendo para a direita. Vamos construir eletroímãs enrolando o fio em uma bobina e, ao aplicar corrente, criar um campo magnético, embora atualmente não seja um bom eletroímã. Ao adicionar um metal ferromagnético ao núcleo, como um parafuso de aço temperado, aumentamos bastante sua força magnética. Depois, usamos um suporte 3D para fixá-lo em uma extrusão de alumínio, que servirá de trilho-guia para lançamentos. Este é o sensor de efeito Hall, que detecta o trenó magnético e envia sinal à placa de controle. Isso controla o MOSFET do outro lado do trilho, escondido sob um dissipador de alumínio personalizado para mantê-lo frio ao lidar com alta corrente. Quando acionado, ele faz um curto em um banco de supercapacitores pelas bobinas, podendo passar de 100 amperes por par de bobinas. E considerando que essas bobinas usam apenas fio de 0,8 mm de diâmetro, qualquer coisa acima de cerca de 5 amperes de corrente pode esquentar bastante. Vamos montar a placa de controle e testar se dispara. Como o trenó passa rapidamente pelas bobinas, elas não precisam suportar alta corrente por muito tempo. Programei um limite de tempo de segurança para colocar o lançador em espera, caso o trenó fique preso, mantendo as bobinas ligadas e possivelmente derretendo-as. Agora, diferente de um estilingue, eu não posso simplesmente aumentar a distância entre os eletroímãs e o trenó, já que o campo magnético diminui muito com mais distância. Para acelerar o trenó, devemos aumentar o número de bobinas no trilho guia, garantindo que ele seja constantemente puxado por um campo magnético. Então vamos pegar esse lançador funcionando e multiplicar por, digamos, 20. Isso significa que tenho uma longa semana pela frente enrolando bobinas, e consegui fazer uma média de cerca de 6 por hora. Depois, corte de dissipadores de calor na CNC para manter os MOSFETs frios e muita, mas muita solda. O que, como você pode ver, acaba sendo um verdadeiro pesadelo de fiação. Curiosidade: com mais de 80 toneladas de fio por eletroímã, há 3.200 bobinas nessa coisa, o que valeu muito a pena o esforço. Cada um desses 20 pares de bobinas funciona exatamente da mesma forma que o primeiro par de bobinas que demonstrei antes. Há um sensor magnético entre cada bobina que detecta o trenó e informa a placa de controle dentro daqui para aplicar energia a partir deste banco de supercapacitores. Para lançar o trenó, só preciso armar o sistema e apertar o botão verde. Mas isso não seria um vídeo decente do YouTube sem lançar alguns produtos domésticos. Tem uma boa munição aqui. Esses cabem, melhor ainda. Os olhos dele vão só bater no... Ah, não. Certo, você está pronto?
Cozinhar isso na vela? 3, 2, 1. Não. Você tem certeza de que está pronto para isso? Sim, estou pronto. Sim, vai. Que legal! É tão bom. 2, 1. Isso é tão bom. 2, 1. Isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Mas, ao contrário de outros lançadores magnéticos no YouTube, o trilho guia aberto permite lançar itens mais interessantes. O que você está fazendo, Sam? Concorde Mark II. Concorde Mark II? Ponha na lançadora. Uau, olha as asas. Uau, isso ficou rápido de repente. Isso parece tão bom? Há algo bastante satisfatório em ver um trenó acelerar por um trilho guia sem nada tocando nele além do atrito do trilho, tudo impulsionado pela atração magnética. Mas além de provavelmente ser o lançador de aviões de papel mais complexo e caro, vamos falar sobre o desempenho dele. Ele acelera o trenó magnético de 5 gramas para cerca de 11 metros por segundo em pouco mais de um décimo de segundo, o que pode não parecer tão rápido. Isso equivale a cerca de 8 Gs de aceleração, o que é bastante para um avião de papel. Meu próximo plano é experimentar diferentes configurações de ímãs, então não só as bobinas vão atrair o trenó, mas também vão repeli-lo, com sorte dobrando a aceleração e aumentando a velocidade. Então fique ligado para o próximo vídeo. Obrigado aos meus apoiadores no patreon.com por tornarem esses projetos possíveis. E provavelmente não é bom esfregar a cabeça no gatilho assim. Opa, desse lado também não. Te vejo no próximo vídeo.